Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós iremos falar sobre os climas da América do Norte e da América Central. Os discentes são Amanda de Barros, Luan Henrique do Rego, Maria Beatriz Brentano, Maria Caroline Rocha, Maria Luísa Vanderlei e Tailane Souza. A nossa docente é a Joélia Alves e nós somos da turma 611 do curso Técnico em Alimentos e Bebidas. Primeiramente, eu vou falar sobre a América do Norte. Esse continente, ele possui 3 países, que são Estados Unidos, México e Canadá. Esse mapa, a gente pode ver que é um mapa com todos os climas do mundo, mas a gente vai dar um destaque para a América do Norte, que é o continente que será falado. Na América do Norte, a gente pode perceber que tem a presença do clima polar, do clima desértico, do clima de altitude, do clima tropical seco e tropical úmido, clima continental, clima marítimo e clima mediterrâneo. A gente escolheu alguns desses para poder falar e eu vou iniciar falando sobre o clima temperado. O clima temperado é o clima mais predominante na América do Norte. Eles podem ser divididos em clima subtropical úmido, clima marítimo da costa ocidental, clima semiárido e árido de latitude média, clima das terras altas e clima mediterrâneo. Os climas temperados, eles variam desde moderadamente quente, passando pelo moderadamente frio até chegar ao tipo frio. A maioria das zonas temperadas, elas se encontram na Europa, bem como na América do Norte e no centro da Ásia, como podemos ver nesse mapa. Na América do Norte, as regiões com climas temperados, elas são caracterizadas pela presença de florestas temperadas. Há a presença de árvores de grande porte, as quais perdem suas folhas nos períodos mais frios. Tanto na América do Norte quanto no Brasil, os locais de clima temperado são devastados pela ação humana, a qual retiram a sua vegetação original para dar lugar a campos agricultáveis. Clima mediterrâneo de latitude média. Como o nome já diz, o clima mediterrâneo predomina em médias latitudes, entre 30 e 45 graus no Trópico de Câncer e 15 e 30 graus no Trópico de Capricórnio, sendo que sua maior extensão territorial se localiza na bacia do Mar Mediterrâneo, que é de lá onde se deriva o nome do clima. Na América do Norte, atua sobre o estado da Califórnia. Sua vegetação segue um padrão de mata mediterrânea, onde é constituída por várias espécies de plantas que são adaptadas a longos períodos de estiagem, por armazenarem água dentro de si. As mais conhecidas são as marquises garriges, além de várias árvores de pequeno porte como oliveiras, que é uma árvore que produz azeitonas. Uma curiosidade é que a produção de azeite a partir das azeitonas é feita em grande escala, pois as oliveiras são uma das árvores que mais predominam no clima mediterrâneo. Sua fauna é riquíssima em espécies de corvos, roedores, corujas, falcões, águias, lebres, lobos, raposas e vários outros. A grande população desses animais dá-se à resistência deles a períodos secos, também como a vegetação. Ao que se relaciona à temperatura e à pluviosidade, a sua maior característica é de estações bem definidas, que são verões quentes, longos e secos, e invernos amenos e úmidos. Na cidade de Los Angeles, a média de temperatura anual chega aos 25 graus, podendo aumentar consideravelmente no verão e outono, que são as estações mais quentes e secas do ano e com os mais baixos níveis pluviométricos registrados. Seu pico de calor é em agosto, onde há indícios de que já chegou a quase 40 graus, e isso dá-se à ação da corrente marítima da Califórnia, que por ser de altas latitudes, que vindas dos polos, chega na costa com baixas temperaturas, sendo assim, ocorrendo menos evaporação das águas e resultando em menos precipitação, ou seja, climas mais quentes e secos em sua região, deixando a vegetação muito propícia a incêndios, algo que é muito registrado na Califórnia. Já no inverno e na primavera, como pode ser observado no climograma, seu nível pluviométrico aumenta, podendo chegar a quase 100 milímetros no mês de fevereiro, mês que mais chove em todo o ano, e suas temperaturas podem cair chegando aos 14 graus. Clima árido ou desértico de latitude média. Como o nome já diz, ele predomina em médias latitudes, entre 25 e 35 graus no caso da América do Norte. O local que daremos enfoque dessa vez será o estado do Arizona. Começando por sua vegetação, o estado do Arizona fica no meio do deserto do Sonora, que possui um clima extremamente quente e seco. Ela é constituída por plantas típicas de deserto, que são as xerófias. Xerófias são plantas que se adaptam ao ambiente seco.
Um exemplo dessas plantas não é nada mais nada menos que o símbolo do estado do Arizona, o cacto saguaro. Ele cresce cerca de 5 metros de altura e pode pesar até 8 toneladas. Uma curiosidade sobre ele é que ele pode armazenar cerca de 10 litros de água dentro de si. Sobre sua fauna, pode-se encontrar a presença de muitos escorpiões, baratas, abelhas, tartarugas do deserto, veados, morcegos e coiotes. Esses animais são muito acostumados a esse clima, então eles não sofrem nada. Ao que se diz respeito à temperatura, o clima possui baixíssima umidade atmosférica, por ser desértico. E as massas de ar equatoriais continentais atuam bastante sobre lá, influenciando ainda mais em suas altas temperaturas. A cidade de Phoenix é bastante conhecida por essas temperaturas elevadíssimas, com verões extensos e invernos curtíssimos. As temperaturas do verão podem chegar em seus picos de 49 graus e no inverno 10 graus. Seu índice pluviométrico é baixíssimo, sendo que seu mês com maior nível de precipitação é agosto, podendo chegar até 25 milímetros. O clima das terras altas. Esse termo é utilizado para descrever qualquer regiões de montanhas e geralmente tende a ser empregado para serras com alturas superiores a 500 metros e para cadeias de pequenas montanhas. A zona de terras altas é situada numa área de baixa altitude e é distinta pelo crescimento de arbustos grossos, como esturgas, gramíneas cespitosas, árvores e arbustos caducifólios. O clima das terras altas é caracterizado pelas baixas temperaturas devido à diminuição normal da temperatura com a altitude. De acordo com a altitude e latitude, esse clima pode apresentar variações. Um aspecto distinto do clima das terras altas, nos trópicos, é uma amplitude de temperatura diurna maior do que a anual. O relevo montanhoso forma uma barreira natural que impede as passagens dos ventos úmidos vindos do Oceano Pacífico. Por essa razão, a umidade se concentra no litoral, fazendo com que o vento que transpõe as áreas montanhosas e alcança o interior seja seco. Esse clima se predomina numa região do Colorado que se chama Long Peak, cujo tem a presença das massas de ar polares, que são as principais responsáveis pela queda de temperatura no mês de inverno em grande parte dos Estados Unidos e Canadá. E a corrente marítima do Golfo, que tem um efeito importante para moderar os climas das zonas temperadas. Eu não consegui achar um climograma somente de Long Peak, mas eu achei um climograma do Colorado e eu vou falar sobre ele. Olhando para o climograma, a gente pode perceber que o mês mais seco é janeiro e tem 1 milímetro de precipitação, e o mês de maior precipitação é setembro, com uma média de 358 milímetros. A temperatura nessa região ela fica em torno dos 25 graus. Bom, eu vou explicar sobre o clima marítimo da costa ocidental. Em áreas que sofrem influência da continuidade, a maior variação de temperatura ao longo do dia, ou mesmo estação, do que em áreas que sofrem influência da maritimidade. Ocorre porque a água demora de se aquecer enquanto os continentes se aquecem rapidamente. Em contrapartida, a água retém calor por mais tempo, demora mais para irradiar energia, absorvida assim, os continentes esfriam com maior rapidez à noite. Bom, eu vou explicar o que é continentalidade e maritimidade. Continentalidade é o fator climático relacionado à distância do oceano. Maritimidade é o fator climático relacionado à proximidade de mares e oceanos. Estes dois fatores exercem uma grande influência sobre o clima de uma região, determinando a umidade e também a variação de temperatura. Bom, eu vou falar sobre o continente asiático, pois ele apresenta uma grande diversidade climática e uma grande influência, consequentemente. Assim, a massa de ar oceânica, tanto do Pacífico quanto no Índico, são atraídas para esses territórios e provocando chuvas abundantes no verão. Já no inverno, a situação se inverte, pois ela é formada de zona alta pressão no interior do continente devido ao seu resfriamento. As massas de ar se deslocam sem a umidade e serão aos oceanos, onde se formam zonas de baixa pressão. Os principais tipos de clima do continente europeu são suas vegetações correspondentes são temperado, polar, frio, árido, semiárido, equatoriais, tropicais e subtropicais. No temperado se encontra as
as pradárias, onde o clima tem características de estações bem definidas ao longo do tempo, com média sempre de inferior a 20 graus, englobando parte do Japão, China, Coreia e Turquia. Já no clima polar se encontra as taigas e florestas de coníferas, característicos do norte da Ásia. Esse clima possui invernos longos e rigorosos. O clima árido e semiárido, clima que parece de qualquer áreas interioradas da Ásia, tem a vegetação predominante desérticas e são estepes. Na faixa climática, as chuvas são praticamente inexistentes nesses locais. E também eles são encontrados no deserto de Gobi e no deserto da Arábia. Climas equatoriais, tropicais e subtropicais são encontrados no sul e sudeste da Ásia, áreas influenciadas pelas monções e apresentam os maiores índices de pluviais da Ásia. O clima equatorial é quente e úmido e tem ocorrência na Indonésia e nas Filipinas as vegetações características e florestas equatoriais. No clima tropical, em savanas, encontrado na Índia e no norte das Filipinas, apresenta invernos curtos e não muito frios. E no clima subtropical é encontrado, na verdade, nas savanas, não são muito frios e apresentam invernos muito curtos. As chuvas são concentradas no verão e nas amplitudes térmicas e são pequenas. Já no clima subtropical é encontrado no sudeste da China e no sul do Japão, apresenta estações bem definidas e se encontram vegetações caracterizadas dessa área subtropicais. Como o nome já se diz, são correntes, elas são caracterizadas pela velocidades superiores, pela sua temperatura e pela sua cor. A massa oceânica ela é constantemente deslocada, ela nunca vai ficar no momento parada, e ela é misturada por movimentos mais ou menos rápidos, provocados pela interferência de dois mecanismos, que são os ventos e as diferenças de densidade, cuja origem se encontra na superfície de contato entre a atmosfera e do mar. Mas também tem que contar que a velocidade e a direção de todas as correntes são muito mesmo inconstantes, quase num grau de igualdade da velocidade e da direção do vento, que nunca vai ter de quando vai acontecer e de quando vai parar. Bom, eu vou falar sobre o Golfo do México, a corrente do Golfo do México. Ela se dá início na América Central, tem origem no Golfo do México e se estende em direção ao Reino Unido, próximo da Escócia. Possui uma camada superior mais aquecida. Bom, o calor liberado pelas águas aquecidas faz com que os climas da região do leste do Atlântico Norte permaneçam mais quentes do que na latitude semelhante em outros locais. Se compararmos algumas localidades na Europa com locais em latitudes semelhantes, o efeito se torna bastante evidente. A corrente do Golfo é uma corrente quente, de fluxo muito rápido, que forma o limite ocidental do giro do Atlântico Norte. Durante o seu curso, a temperatura desce gradualmente, à medida que a corrente libera o calor para a atmosfera. O ar quente que sobe na corrente do Golfo atravessa o continente europeu. O clima polar, também conhecido como clima glacial, se localiza nas regiões polares e em suas proximidades, ou seja, entre as latitudes de 60 e 90 ao norte e sul, como mostra no mapa. Por estar em latitudes muito elevadas, é uma região muito fria. Isso decorre principalmente pela forma irregular que os raios solares incidem na Terra. Isso também pode explicar o porquê de os polos estarem sempre congelados. A temperatura oscila bastante durante todas as épocas do ano, mas como podemos observar no climograma, a maior temperatura foi em junho e a menor foi em fevereiro. Há um baixo índice pluviométrico devido à baixa evaporação de água e, com isso, uma baixa umidade relativa do ar, pois o ar é muito frio para reter a umidade. Isso pode decorrer também das massas de ar fria que se originam lá, que possuem alta pressão, pouca umidade e baixa temperatura. Raramente o gelo que cobre esses lugares derrete,
Mas de alguns anos para cá, o derretimento desse gelo vem crescendo. E além de aumentar o nível dos oceanos, vem ameaçando enfraquecer as correntes do Labrador, da Groenlândia e da Califórnia, que transportam água fria para o sul, enquanto empurram as águas tropicais para o norte, mais para perto da superfície. Isso ocorre principalmente por conta do efeito estufa, que tem aumentado gradativamente. Neste clima, acontece também os 6 meses de escuridão, que são ocasionados pela inclinação do eixo da Terra em relação à sua órbita, que faz com que a luz solar incida quase que perpendicularmente, desencadeando os 6 meses de dia no Polo Norte e os 6 meses de noite no Polo Sul, resultando no sol da meia-noite, que é quando o sol fica mais tempo que o normal sobre o horizonte. Alasca. O clima do Alasca é polar. Nessa região, há invernos frios, com muita neve, longos e escuros, com verões curtos e relativamente leves. O clima do Alasca pode se diferenciar em função da latitude, da altitude e também das distâncias das águas do oceano. As temperaturas na maior parte do ano têm valores abaixo de zero, com temperaturas que variam de menos 29 graus nos meses de inverno e 2 graus nos meses de verão. No Alasca, atua a corrente do Alasca. Esta corrente está concentrada na região da entrada de água doce dos rios do Alasca, que através dela aumenta o gradiente de pressão. E também há a presença da massa polar, que é responsável por temperaturas baixíssimas nessa região. A vegetação pode ser taiga ou boreal, composta por árvores coníferas e está presente no sul do estado. Também pode ser tundra. A vegetação tundra é uma vegetação rasteira e resistente a baixas temperaturas e ela se predomina no norte do estado. Esse climograma é de uma cidade do Alasca chamada Fairbanks. No climograma a gente pode ver que abril é o mês mais seco, com 10 milímetros de precipitação, e apresentando uma média de 50 milímetros de precipitação, agosto é o mês com maior precipitação. Vemos também no climograma que a temperatura ela pode variar de menos 20 graus a 15 graus. O clima tropical está majoritariamente localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que estão sob as latitudes de 23 graus ao norte e menos 23 graus ao sul. Por ser uma região que recebe muita luz solar, ela é caracterizada por não possuir as 4 estações do ano bem definidas, variando apenas entre períodos de precipitação mais intensos e períodos de seca. Possui uma baixa amplitude térmica e, com isso, pode ser considerado um clima megatérmico. Na América Central, o clima tropical se localiza sob as planícies e os baixos planaltos, ou seja, se estende desde o nível do mar até uma altitude de mais ou menos 910 metros e abrange tanto a parte continental quanto a parte insular do subcontinente. Além disso, nas baixas altitudes, o ar é mais concentrado e tem maior capacidade de acumular calor. O clima lá é muito influenciado pela maritimidade, uma vez que o território se encontra banhado a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico, diminuindo a amplitude térmica do local. Como podemos ver no climograma, a temperatura foi dos 20 e chegou a menos de 30 graus. O clima em si possui uma umidade relativamente alta, no que se pode ligar às massas de ar que se originam próximas a essa região, que são massas de ar bastante úmidas, possuem baixa pressão e altas temperaturas. Além disso, a corrente das Guianas e a corrente do Golfo levam água quente que influenciam diretamente na precipitação do local. O que pode influenciar também é a vegetação, que é formada principalmente por florestas de alta densidade, que ajudam a absorver o calor e amenizar o aquecimento. Fora que, através da evapotranspiração, elas ajudam a aumentar a umidade do ar, provocando mais chuvas. O arquipélago das Bahamas possui clima tropical e é influenciado principalmente pela incidência dos ventos alísios de nordeste, que levam ar quente e úmido às áreas de menor pressão atmosférica. Elas caracterizam principalmente pela oscilação de temperatura e umidade que ocorrem ao longo do ano, mas mesmo assim é possível distinguir quando que é verão e quando que é inverno nas Bahamas. Fora isso, existe também a estação dos furacões.
Durante o verão, entre maio e novembro, o tempo é influenciado basicamente pelas massas de ar tropicais quentes e úmidas que vêm do Mar das Caraíbas, onde a temperatura varia entre 29 e 32 graus e as mínimas são superiores a 21 graus. No inverno, o arquipélago fica sob influências das massas de ar frio que vêm da América do Norte, que amenizam o clima. As máximas temperaturas variam entre 25 e 28 graus, e as menores ficam entre 17 e 19, como podemos ver no climograma. Como podemos ver, nessa região chove todos os meses do ano, mas de maio a outubro existe uma forte precipitação, e é o período do ano em que faz mais calor. Logo, a evaporação de água é maior. O arquipélago é frequentemente atingido por furacões e tempestades tropicais, que ocorrem entre junho e novembro, tendo seu pico entre agosto e outubro. Em média, a cada 2 anos um furacão passa pelas proximidades do seu território, e a cada 4 anos um furacão atinge o arquipélago. Bom, eu vou falar hoje sobre a costa do Pacífico na América Central, que é composta por 5 países. Eles são o Panamá, a Costa Rica, a Nicarágua, El Salvador e a Guatemala. Eles têm algumas características, como a temperatura se mantendo entre 20 e 30 graus Celsius, onde se aplica para todos esses países. As chuvas são assíduas no meio do ano. É o que deveria acontecer em todos, mas a gente vai ver que não é isso que acontece. O clima e vegetação são tropicais por conta da localização. Esses países eles se localizam entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador. Bom, vou começar pelo Panamá e mostrar para vocês porque eles são tão parecidos. Primeiro, vou começar pela temperatura, que está mais ou menos aqui. Ela está entre 20 e 30, mais próximo do 30. E a gente vai olhar os índices pluviométricos. Então, aqui no inverno, no hemisfério norte, vai ter menos chuvas. Já no verão, vai ter mais chuvas. A gente olha aqui no relevo do Panamá que há presença das barreiras orográficas, sim, mas que elas não são tão altas como essa daqui. Portanto, há precipitações, mas essas precipitações elas não são impedidas por nenhuma barreira orográfica, elas conseguem ocorrer. Bom, na Nicarágua a gente tem o mesmo padrão, a temperatura se mantendo entre 20 e 30, mais próximo do 30, no inverno e no verão a mesma coisa. A gente só vai mudar os dados, que na Nicarágua chove mais que no Panamá e assim por diante. E aqui a gente vê também que não há muita presença das barreiras orográficas e que elas estão mais concentradas aqui, portanto não impedem a chuva na costa do Pacífico. Em El Salvador, a gente vai ter exatamente a mesma coisa. As temperaturas vão estar basicamente aqui, entre 20 e 30. No inverno, a gente vai ter a mesma coisa. E no verão também. Bom, a gente também vai perceber que aqui tem a presença das barreiras orográficas, mas que elas são bem baixas comparadas a essas daqui. Então, aqui na costa vai chover tranquilamente, sem nenhum tipo de preocupação. Bom, agora a gente vai chegar na Costa Rica, que é a nossa diferentona. A temperatura dela também vai se manter igual, que nem nos outros países. Vão ter poucas oscilações, mas vai ser sempre entre 20 e 30. Só que no inverno vai ter um índice pluviométrico muito grande. Já no verão vai ter pouco. Isso se deve a vários fatores, como a altitude, o relevo, a temperatura, as massas de ar. E a gente vê aqui na costa do Pacífico que chove. Que dá para chover tranquilamente porque as barreiras estão concentradas no meio do país. Só que as massas de ar elas não conseguem vir no país e passar para a costa do Pacífico no verão. Já no inverno, elas vêm e conseguem passar, vêm de cima e passam. Por quê? Aqui
a gente vê que o relevo é de 3.000 metros. Diferente dos outros países, que o relevo é de 500, no máximo 1.000 metros. E bom, por último a gente tem a Guatemala, que eu não coloquei no slide, porque a Guatemala é um país muito estável. Não há um climograma específico para a Guatemala, apenas para partes da Guatemala, porque o clima da Guatemala é muito instável, então a qualquer hora chove, a qualquer hora faz calor, e não se tem exatamente a quantidade, o índice pluviométrico ao certo. E como esses países eles são muito pouco pesquisados, a gente não tem dados sobre a maritimidade, a continentalidade e pouquíssimas informações sobre as massas de ar que atuam sobre esses países. A biosfera é constituída por um grupo de fatores, como a atmosfera e litosfera, que causam um dinamismo completo. O relevo pode influenciar nas massas de ar, impedindo sua passagem, além de aspectos tectônicos, como terremotos e erupções vulcânicas, que são ações muito presentes nas ilhas caribenhas, onde encontram-se duas placas tectônicas distintas. São chamadas de forças endógenas. As correntes marítimas, de forma simplificada, são os fluxos de água com características comuns que deslocam-se ao longo dos oceanos. Entre as características específicas destacam-se a salinidade e a temperatura, fazendo com que exista uma relação direta entre a corrente marítima e o clima do planeta, bem como a distribuição de calor sobre a superfície oceânica, sendo subdividida em frias e quentes. Outra importante função das correntes marítimas em relação ao clima global é a distribuição das temperaturas, que impede com que áreas que recebam mais radiação fiquem continuamente quentes e áreas polares fiquem continuamente frias. Na América Central, as principais são a corrente de Humboldt, a corrente do Golfo, que tem origem no Golfo do México, como a Amanda havia dito anteriormente, e a corrente do Caribe. Localizado abaixo do Golfo do México, ele recebe águas do Oceano Atlântico Leste e está conectado ao Oceano Pacífico Oeste através do Canal do Panamá, que é uma ligação artificial para a passagem de navios. Além disso, ela também é localizada entre a placa do Caribe e a placa sul-americana. A região, sobretudo das Pequenas Antilhas, apresenta intensa atividade vulcânica, sísmica, com fortes tempestades tropicais e furacões. A quantidade ácida dos vulcões ocasiona uma maior evaporação da água e, consequentemente, um maior índice pluviométrico. O mar é influenciado pelas correntes marítimas do Golfo e de Humboldt. De tal modo, é um dos locais do mundo que mais apresenta atividade turística, posto que reúne praias belíssimas, areia branca, mar azul. Além disso, também tem grande representatividade na pesca e na agricultura local. Verificando o climograma do Caribe, podemos verificar que a primavera vai de março a junho. As temperaturas começam a subir e as chuvas se tornam mais frequentes. Porém, no mês de maio é o mês mais seco. Logo após, vem o verão, que vai de junho a setembro, onde os índices pluviométricos e a temperatura são as mais elevadas da temporada. Depois o outono, que vai de setembro a dezembro, onde o índice pluviométrico diminui consideravelmente, mas tem oscilações, como no mês de dezembro. E o inverno, que vai de dezembro a março, onde é a temporada mais seca, com a umidade do ar mais baixa e menos chuva. No Caribe também tem a temporada de furacões, que vai desde o mês de julho até o mês de novembro, e o pico da ocorrência dos furacões é na segunda quinzena de agosto e durante o mês de setembro. A corrente de Humboldt ela se desloca pela costa ocidental da América do Sul, onde influencia diretamente no clima da região. É também chamada de corrente do Peru, posto as baixas temperaturas do país. A corrente de Humboldt traz consigo fartura de plânctons, que são seres situados na base da cadeia alimentar. Com o ecossistema marítimo assim tão equilibrado, há uma fartura impressionante de peixes. A corrente de Humboldt nasce próxima à Antártida, sendo por isso gelada, e segue pelo norte do Oceano Pacífico, desde a costa ocidental da América do Sul, passando pelo litoral do Peru e México. Por ter perdido sua força após chegar na América Central, exemplo na cidade do Panamá, não sofre tanta alteração, mas as temperaturas são relativamente baixas ao que refere-se a grande parte da América Central, além do istmo do Panamá, que é uma estreita porção de terra entre o Mar dos Caraíbas e o Oceano Pacífico, que liga a América do Norte à América do Sul, e tornou a passagem dessa corrente limitada, sendo assim um aspecto geomorfológico que interfere no clima. O Havaí se localiza no extremo norte da Polinésia, a região da Oceania. O grupo de ilhas que forma o Havaí se localiza na parte central do Oceano Pacífico Norte e é encontrado uma das condições geomorfológicas mais únicas, o hotspot. É uma área no meio de uma placa da crosta terrestre onde ocorre o vulcanismo. O ponto quente está sob o fundo do mar, assim como no Havaí, produzindo vulcões submarinos, neste caso, aquecendo a água e, consequentemente, causando evaporação maior. Pela quantidade de chuva, as temperaturas não são tão elevadas ao que se refere aos outros climas da América Central. O Havaí contribui muito para a dinâmica climática, já que é responsável por nuvens de chuva levadas para o Oceano Pacífico. O Havaí também sofre com as correntes marítimas, principalmente as correntes frias.
O Delta Comocuna foi formado pelo menos nos anos 2000 e após 16 anos, no dia 31 de dezembro de 2016, o delta entrou em colapso completamente. 11 hectares separados da marcha rochosa da ilha e foram subitamente precipitados no mar. E o vulcão continua em erupção, transformando as redondezas marítimas sem vida, além de trazer chuvas ácidas, que afetam diretamente na dinâmica climática global. Já que a água aquecida e evapora, são geradas chuvas, mas o ácido que o vulcão solta acaba transformando elas em chuva ácida, o que prejudica lavouras, pessoas, ecossistemas. Principalmente, a gente pode visualizar que a fumaça tóxica e mortal afeta os seres vivos lá presentes, transformando a área inabitável.